Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Como vocês perceberam, nesses últimos dias eu estava um tanto fora do ar, ou seja, não produzi nenhum vídeo. Minha esposa passou por um procedimento cirúrgico e nós estávamos cuidando da sua saúde, da sua recuperação, da sua melhora. E graças a Deus ela já está bem. Foi no início da semana a cirurgia e é por isso que nós estamos aqui começando a responder os questionamentos novamente e a fazer os vídeos. Hoje a pergunta do internauta foi a seguinte: Pastor Martinez, a paz, você não acha que essa luta pela liberdade de expressão não tem nada a ver com a nossa luta pela pregação do Evangelho? Afinal de contas, isso é mais político que religioso, não é mesmo? Lhe recomendo deixar isso para lá e focar na apologética. Então aqui está o nosso internauta, que é espectador do canal, que gosta da gente, que está preocupado com a gente, e como nós estamos nos manifestando pela liberdade de expressão contra o PL da fake news, ele então deu-nos esse conselho. Quero aqui responder isso biblicamente e depois expressar o meu posicionamento, tá bom? Mas antes eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é gratuito, gente. A inscrição ajuda a dar uma alavancagem nos vídeos. Por isso, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e dê o like ou até mesmo o dislike. Tudo isso é muito importante. Também eu peço para você, caso ainda não baixou o aplicativo do CACP, baixe. É gratuito e para todas as plataformas de celulares. E se ainda não faz parte da nossa família no Apoia-se, vai lá, se inscreva, contribua com uma oferta que não lhe seja penoso. E aos inscritos no canal, todo dia 30, às 22 horas, aqui nós faremos sorteios de brindes apologéticos, tá bom? Vamos à Bíblia primeiro? Olha lá, a palavra de Deus em Atos 16, no versículo 1, 2 e 3, Paulo fala que teve um problema com Timóteo, porque a priori a evangelização ela começou entre os judeus. Paulo ia nas sinagogas, Paulo pregava na diáspora nas sinagogas, porque tinha sinagoga em todos os lugares do Império Romano, quase todos. Isso já foi providência divina, porque lá Paulo falava, ele tinha autoridade rabínica, e depois que ele falava, ele sempre ganhava uma ou duas ou meia dúzia de pessoas. Com essas pessoas ele começava a igreja, e ali vinham os gentios e se salvavam diante daquela proposta de Paulo. E aí, para não arrumar tumulto com esses judeus, Paulo pede então para que Timóteo, que tinha mãe judia e pai grego, fizesse a circuncisão. É óbvio que a circuncisão não tinha valor algum. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, na epístola toda. Ele vai descrever a problemática da circuncisão. E ele vai dizer que o importante é circuncidar o coração, não o órgão genital masculino. Isso foi numa outra dispensação, numa outra época, num outro momento, que isso aí já estava superado. Então o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Mas nesse momento, já que a coisa não fazia diferença, para não arrumar confusão com esses judeus, ele então pede para que Timóteo faça a circuncisão. Ponto. Estava resolvido o problema. É o preço que os missionários pagam. Muitas vezes o missionário tem que deixar de comer certas coisas, o missionário tem que colocar certas roupas, ou tem que fazer outras coisas que não é do costume dele para poder se chegar aos que ele vai evangelizar, aos povos que ele vai pregar o evangelho. Assim aqui, Paulo procede junto com Timóteo e ele é bem sucedido na proposta. Mas lá embaixo, no mesmo capítulo, no verso 36 e 37, porque Paulo foi preso, apanhou, foi jogado numa cadeia, temos todo aquele processo do carcereiro que se converte, não só o carcereiro, mas todos os presos que estavam junto com ele, porque quando Deus chacoalha a cadeia, enquanto Paulo e Silas estavam presos, cantando e louvando a Deus, ninguém foge da cadeia. Não há uma fuga em massa ali, o que seria natural. Tanto que o carcereiro quase se joga em cima da espada e se mata. Mas Paulo grita, não faça tal,
não cometa suicídio, porque todos estamos aqui. Ou seja, houve uma conversão em massa naquele presídio. Apesar das cadeias todas estarem no chão, apesar de todos poderem ter fugido, eles assim não fizeram, porque Deus já havia manifestado sua graça àquelas pessoas. Então, o milagre ele foi grande. Mas aí, quando no outro dia o carcereiro é batizado, ele cura as feridas do Paulo, que ele mesmo causou, e aí vem a ordem lá de cima do centurião para soltar Paulo. E Paulo diz assim: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Olha que interessante. A notícia veio que ele estava solto, que não tinha nenhuma condenação para ele, e Paulo dá piti aqui. Ele fica bravo e ele pede uma retratação. E ele a recebe. O que nós vemos aqui? O que Paulo está brigando? Paulo estava preocupado que o seu orgulho estava ferido? Não. Paulo estava lutando pela liberdade de expressão para poder pregar o evangelho. O foco de Paulo aqui é que ele apanhou porque fez um ato de libertação numa pessoa possessa. Ele não fez mal para ela, ele a ajudou a se libertar de um espírito maligno, sem contar que ela estava sendo usada para ganhar dinheiro como escrava. Então, na verdade, Paulo, pregando o evangelho àquela mulher, trouxe liberdade a ela. E por causa disso, de pregar o evangelho, ele foi preso. Então, Paulo estava brigando, sim, diante de uma autoridade romana, por causa que ele queria pregar o evangelho sem rechaçamento, sem retaliação. Se você lê os documentos patrísticos, eu tenho aqui à minha esquerda, todos os documentos que os pais da igreja escreveram, a maioria deles foi para autoridades romanas, para que a igreja tivesse liberdade para pregar o evangelho. O que está acontecendo no Brasil, gente, é muito sério. Agora nós estamos vendo um embate na questão política, porque obviamente a esquerda tem um projeto de poder, é só você ver o que ele está fazendo com a América Latina e no mundo todo. Os países que menos têm liberdade de expressão, que a igreja mais sofre, são nos países comunistas. Primeiro vem os países muçulmanos, depois os países comunistas. E o Brasil está entrando por esse caminho. Nós podemos ser punidos por opiniões. Já existem leis suficientes, já existem normativas suficientes. O que eles querem fazer é calar a nossa boca. E aí, realmente é verdade. Eles querem que nós... Aliás, outro dia eu respondi a um internauta aqui, um outro internauta, que ele falou: ai, pastor, é fake news esse negócio que esse projeto pode proibir a Bíblia de circular ou alguns versículos. Eu falei para ele: olha, faz o seguinte, pega um versículo bíblico, lá do Velho Testamento, o que Deus manda fazer com os bruxos, feiticeiros, que é matá-los, e põe no teu Facebook. Vê se o Facebook já não vai lá e, pumba, bloqueia você. Então nós já temos as Big Techs já nos bloqueiam de expressar nossa opinião teológica. Se você publicar um versículo do Velho Testamento, onde os bruxos eram punidos com a morte, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube, pumba, barra a tua frase, barra o texto bíblico. Aí eles querem aumentar essa censura. E é óbvio que essas minorias barulhentas que não querem aceitar os que pensam diferente, porque eles é que são os verdadeiros perseguidores, eles é que são os intolerantes. Eles querem calar a voz conservadora da igreja, eles querem calar a pregação do evangelho. Então, esse negócio aqui é muito sério. A igreja precisa se posicionar, os pastores têm que gritar mesmo, botar a boca no trombone. Lamento que só o pastor Silas Malafaia é o que tem feito aí um barulho considerável, mas o resto aí, inclusive os apologistas, estão de boquinha calada, e a gente precisa botar a boca no trombone, reclamar disso e lutar pelas nossas liberdades. Não é liberdade apenas política. Nós queremos principalmente liberdade para pregar o evangelho, para fazer apologética. Para fazer apologética. Daqui a um pouco a gente não pode falar as verdades heresiológicas das outras religiões, porque aí é intolerância. Você não pode. Vão fechar o CACP.
Se continuar assim, vão fechar a gente. Porque a gente faz religiões comparadas e mostra, ó, aqui está escrito a Bíblia, essa seita fala isso, por isso está errado. É o que nós fazemos. E nós queremos continuar tendo essa liberdade. Nós apanhamos a vida inteira, inclusive com fake news, e estamos aqui. Agora, querem nos calar? Não, jamais vamos aceitar isso. Então, queria dizer ao irmão que eu agradeço a preocupação dele, mas liberdade de expressão tem a ver principalmente com apologética e defesa da fé. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos aí que oraram pela minha esposa, obrigado pela sua audiência, e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.